começou quando eu decidi combater a maior máfia do Rio de Janeiro, a máfia do reboque, que desencadeia diversas outras tipicidades penais. A máfia do reboque, basicamente, assalta diariamente os cidadãos do Rio de Janeiro. É famoso uma isso lá no indústria, Rio. é muito. É uma indústria de fazer dinheiro em prol do cidadão, em prol do sofrimento do cidadão. Mas não acho que é apenas rebocar veículos irregulares. É rebocar veículo que deveria estar normalmente ali na vaga. Eles pegam fora da lei, fora do CTB, é peculato, é roubo de peça, é assassinato de pessoas, são leis feitas para eles, que eu estou derrubando as leis que eles fizeram para eles. Já tem PL meu aprovado em primeira discussão, primeiro turno, só falta ir para o segundo turno. No segundo turno foi pedido o adiamento dessa matéria. É um esquema de lavagem de dinheiro, um esquema que arrola também as milícias cariocas. Talvez seja o coração do crime organizado do Rio de Janeiro. Engana-se quem acha que traficante é perigoso. Caralho, isso dá tanto dinheiro assim, cara? Licitamente, eles ganharam 133 milhões de reais que eles declararam apenas no Rio de Janeiro em alguns anos. Apenas a declaração deles. Fora no município, fora todo o esquema do Rio de Janeiro, Estado, fora tudo aquilo que eles fizeram nos leilões públicos, roubando o carro dos outros, porque... Deixa eu te explicar como que é sacanagem. Você é um padeiro, você é um pedreiro, você vem com o seu carro, estaciona para ir à praia ou trabalhar. Aí vem a prefeitura, pega o seu veículo e leva para o pátio, muitas vezes de forma irregular. Não é uma testemunha, não são duas, não são três, não são 10, não são 20, não são 30, não são 100, não são 500... Basicamente, qualquer pessoa que você conversar no Rio de Janeiro já foi vítima dessa máfia ou conhece alguém que já foi vítima. Então, você chega no pátio para pegar o seu veículo, né, após ser roubado, e você não consegue, porque você tem que pagar a máfia, o reboque, que a taxa é altíssima, a diária do pátio, parece até que você tá estacionando um helicóptero, um avião. É caro pra caralho. É caro pra caramba, fora as diversas multas que são inventadas pela prefeitura. Você acha que um padeiro, uma mãe de casa, uma dona doméstica, um morador de comunidade consegue pagar 5 mil reais, 4 mil reais para retirar um bem que vale 7 mil? Não. E esse bem vai para o leilão. E no leilão que está toda a sacanagem, desvaloriza todo o bem, o bem é utilizado muitas vezes para pagar a dívida, você não recebe nada e tem um destino sempre para os amiguinhos da máfia, porque a máfia não está apenas no pátio, a máfia está no reboque, está no pátio, está no leilão, está na distribuição da peça, está nas lojas de automóveis, está nos compradores. Existe todo um esquema estrutural enorme. O 01 da máfia do Rio de Janeiro que eu prendi, o Jailson, que foi na minha casa, me ofereceu 200 mil reais, tudo gravado. O que eu estou falando aqui... Tá gravado? Tá gravado. Ele foi preso. Tu chegou a soltar isso? Soltei. Sim, senhor. Soltei. Tá no canal? Tá no canal. Ele me ofereceu 200 mil reais apenas para eu não publicar o vídeo e ser amigo dele. E não é 200 mil reais agora, 200 mil reais recorrentemente, quantas vezes eu quisesse. Era uma mensalidade, ele queria me dar um mensalinho. 200 mil reais para ele não é nada. Você que acha, caramba, 200 mil reais, é isso daqui para ele, ó. Isso daqui, não é nada. Eu prendi esse cara em flagrante delito, prendi o 02 dele, o Rafael Sorrilha, prendi o major da Polícia Militar, Esses caras, Djalma. esse Jailson... É o 01 da máfia. E o 02, eles são civis. Rafael Sorrilha, sim, são civis. Tá. E junto com eles, articuladores. O Djalma, Major Djalma, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, um dos oficiais mais detestáveis que eu tive o desprazer de conhecer, e o Tenente Brito, que vieram articular. Esse Djalma é uma pessoa tão boa, tão inocente, tão caridosa, que foi condenado por tortura a um morador de favela. E como é que tu chegou nesses militares aí? Então, foi o seguinte, foi vazado que eu faria uma fiscalização nos reboques. Uhum. Eu já estava fazendo já um trabalho de investigação muito grande,
Estava me preparando, esperei a minha segurança ser fortalecida com fuzis da Polícia Militar, esperei o fortalecimento do Estado, esperei diversos atos, porque não poderia bater na corrupção tão grande que é a máfia do reboque, sem ter um mínimo de estrutura, que me tiraram. Rapidinho. Esse lance da segurança aí, desses fuzis e tal, esse daí tu pede pra quem? O MP decidiu que eu sou uma pessoa com iminência de morte. A Polícia Civil fez um estudo e provou que eu tenho iminência de morte. Tentaram me matar 2 vezes recentemente. A última vez foi com tiros de fuzis, onde mais de 10 viaturas foram direcionadas para a prioridade. Diversos policiais ficaram encurralados. Policiais tomaram tiro, deram tiro. Policiais da RP da RP e do Extra quase morreram, tiveram que efetuar disparo contra um grupo mais ou menos de 10 elementos de fuzis que estavam tentando nos matar. Isso não é o que o Gabriel Monteiro está falando, isso é o que o batalhão noticiou oficialmente. Isso vem a Globo. Por escrito. Não, tem perícia da Polícia Civil, que é independente da Polícia Militar, tem depoimento dos policiais, tem gravação, tem câmeras, testemunhas. Tá. E o Fantástico falou que é tudo uma ficção. Só porque teve uma parte que eu tô encurralado com minha 40 na mão e falo... Eu já tava... Esse é do Quintino? Sim, em Quintino. Lá em Quintino. Eu tomei tiro pra caramba ali, tava tomando tiro por cima, tomando tiro. Eu falo, pessoal, tá tranquilo, hein? Tá tranquilo. Aí eles cortaram só essa parte, ele tá encenando. Mas 1 segundo depois eu falo, porra, já fiquei encurralado várias vezes na favela, meu irmão. Tá tranquilo, mas vamos que vamos. Aí, 30 segundos depois... Tu era policial ainda? Como vereador. Tá. Como vereador. Isso tem alguns meses. E por que tu tinha uma arma? Eu tenho porte de armas, porque a Polícia Federal me considera uma pessoa ameaçada. Tá. Então, 30 segundos depois, bate lá o portão, a gente acha que são os vagabundos, mas eram os policiais trocando tiro no portão com a vagabundagem que estava tentando descer para me matar. O Fantástico cortou exatamente a parte que eu falei, tá tranquilo, mas não é o tá tranquilo, tipo assim, tô bebendo um gin, tô no Flow Podcast, tô na cadeira, tô no ar-condicionado. Tá tranquilo, mas a gente vai pra guerra, porra. Meu irmão, o bagulho tá pesado, mas a gente vai manter, caralho. A gente vai manter aqui. Vagabundo não vai terrorizar a gente, não. São as frases motivacionais que eu fiz para a minha equipe. Aí vem um Fantástico, corta essa porra e coloca como se a gente estivesse ali num teatrinho. Teatrinho caralho, porra. Quase um monte de pai de família morreu ali. Eu quase morri. Minha vida foda-se. Mas agora os pais de família. Um policial da minha equipe foi rendido. Ele, no portão inicialmente, foi rendido, ele fingiu que era morador, foi morador, e entrou no beco onde eu estava. E eu entrei naquela situação ali para fazer uma festa, uma caridade para uma criancinha. Tinha comprado toda a festa dela. Fui fazer presença VIP, não cobrei nada. Apenas pensando no bem dessa criança. E vem o Fantástico e coloca que aquilo ali era uma encenação dentro de uma favela. Que encenação, pô? Da tua equipe ali, quantos caras que era polícia? Quantos caras que podia estar armado ali? Todo mundo que estava armado era polícia, pô. Tá. Mas é que eu não sei quantos caras que estavam Eu tava contigo, com 4 policiais na época, armados. A gente estava encurralados porque a capacidade bélica nossa era muito baixa e eu dei ali orientações que a gente recuasse e não enfrentasse a marginalidade e sim chamasse apoio. Por quê? Dentro de uma comunidade, Igão, que a gente não conhecia, a gente, na verdade, nem sabia que ali era comunidade, porque ali era uma área neutra que o Comando Vermelho tomou. Parece que houve era da milícia, depois se tornou neutra, depois o Comando Vermelho tomou e se apoderou. Então, a gente não tinha plena noção que ali poderia resultar num atentado contra a minha vida. Então, eu preferi recuar, ficar dentro ali da vila e não enfrentar os marginais, porque o meu medo é o seguinte, a gente entraria num conflito bélico muito grande e algum inocente poderia ser baleado, porque assim que eu entrei na rua, numa subida, eu vi muitas crianças, vi pai de família, vi um barzinho aberto, então um conflito ali com a gente, sem conhecer o terreno, eu colocaria muitas pessoas inocentes em vulnerabilidade. Então, por isso que a gente recuou. A gente não recuou por medo. A gente não recuou porque nós somos fracos. A gente recuou porque foi a melhor estratégia. A gente preferiu chegar ao GAT, Patamo, Setor, Extra, todas as viaturas, supervisão de oficial, supervisão de graduado, todas as viaturas possíveis do batalhão foram acionadas.
E isso tudo tá documentado bonitinho. Tudo. A própria polícia militar, são o quê? 30 policiais, 40 policiais, 50 policiais, não sei basicamente quantos policiais, mas era polícia pra caramba. São todos testemunhas. Policiais que não são da minha equipe trocaram tiro. E essa parada aí foi antes de tu denunciar o lance da milícia? Foi antes. Do lance Foi antes. Detalhe, perícia da Polícia Civil, o carro que estava com a gente tomou 3 tiros. Ô, Gabriel, isso aí foi achado nos HDs, né, que você disse que foi roubado de você. Esse número 1 e 2 da máfia, para você foi eles que corromperam os 3 membros da sua equipe? Coincidentemente, o 02 da máfia que eu prendi após ter tentado me corromper em 50 mil reais, ele que sempre publica o vídeo em primeira mão. Ele tem um canal semelhante... Criou um canal para falar sobre mim. Mas no mesmo sentido do seu? Ele tenta descredibilizar o meu trabalho. Como que ele faz isso? Eu vou te dar um exemplo. Ele pegou um vídeo de uma menina, que é a minha afilhada. Eu amo essa garotinha. Confesso que quando eu falo de pessoas mais próximas a mim... Então, pegou o vídeo da garotinha Moara, que estava na rua, estava sem comer. O pai tinha espancado a menininha com 1 mês de idade. O pai prefere gastar todo o dinheiro na farra, frente a dar um pão para a menina. A menina tinha que trabalhar com 10 anos de idade. A menina não tinha material escolar. A menina não tinha esperança, não tinha felicidade. Fiquei sabendo do caso. Salvo engano, foi até o dia que eu vim para São Paulo para uma festa de um cara que é super famoso. Acho que foi esse. Não vou preservar até o nome da pessoa. E quando eu fiquei do caso, eu falei, eu vou resolver isso, porque é urgente. Cheguei, a minha equipe já tinha feito a pré-pauta, conversado com a família, averiguado os fatos. Conversei com a mãe. Mãe, qual é a verdadeira situação para ver se bate com o que a minha equipe está falando? Gabriel, é isso. Perfeito. Eu falei, mãe, é o seguinte, são 3 coisas essenciais que eu vejo aqui. Primeiro, ela tem que sair da rua. É uma menina de 10 anos. Segundo, ela tem que se alimentar, não só hoje, ela tem que ter uma segurança alimentar. Uma segurança alimentar, porque ela tem 10 anos. Terceiro, ela tem que ter material escolar. Mas não adianta ela falar tudo isso aqui para mim agora, sem eu mostrar para o público a real necessidade, mostrar... não é só apenas emocionar o público. É mostrar que existe aqui uma menina que está sofrendo e eu preciso mudar a realidade dela. Então, eu levei ela no shopping, aí na primeira loja de material escolar, eu falei, olha só, não preciso falar o nome dela aqui hoje. Olha só, meu bem, aqui é uma loja de material escolar que você precisa. Ela, material escolar eu preciso. Você sabe do que você precisa? Ela, mochila. Eu falei, mochila, caderno, lápis, lapiseira, caderno de colorir, tantas coisas. Ela nem conhecia, ela não sabia nem que era um caderno de colorir, de verdade. Ela não sabia nem que era um estojo bonitinho da Disney. Ela não conhecia. Você entende que é uma criança... vulnerável, que não conhecia nem a necessidade dela. E eu falei, olha só, mostra a sua realidade, pode falar essa é a sua necessidade, que o público vai ver você falando, e a gente vai mostrar que você é uma pessoa humilde e precisa do nosso cuidado. Então, ela agiu de boa, ela falou, caramba, realmente eu preciso disso. Eu fui, comprei tudo, e tô fazendo vídeo. Chegou na praça de alimentação... essa parte ficou famosa. Enfim, chegou na praça de alimentação, a menina estava sem comer, estava com fome. Na verdade, a menina nem comia. Naturalmente, o que ela se alimentava era de doações de pessoas de resto. Eu cheguei, poxa, olha só, não tem essa situação que sua mãe falou para mim? Você pode falar aqui a sua realidade, porque aqui tem o nosso objetivo aqui é mudar a sua vida. A gente vai mudar a sua vida. Nem que eu seja o responsável por isso. Então, ela falou da real necessidade dela.
Depois teve uma parte em off que não estava a câmera ligada, ela se sentiu tão acolhida. Isso tem laudo de uma neuropsicóloga que ela fala sobre mim, que ela se sentiu muito acolhida, muito feliz por me conhecer. E não é à toa que hoje eu sou o padrinho dela. Ela chega e fala, poxa, queria um pai, eu queria que você fosse meu pai, alguma coisa, um pai assim como você. Eu falei, cara, pode repetir isso, porque eu vou colocar no ar e vou mostrar a minha mente. Eu vou mostrar que você precisa de cuidados. Então, eu estou fazendo tudo. E, Gabriel, só uma coisa. Você considera... O YouTube é um entretenimento. Você considera um show? Porque depois disso, teve aquele negócio do mendigo na rua. Sim. E assim, primeiro falar uma coisa. Porque o público da internet, ele é um público, às vezes, muito selvagem. Né? O cara gosta de chutar a tua cabeça, essas coisas todas. Em São Paulo, teve um caso aqui da escola base, que era um marido e uma mulher, dono de uma escola, eles foram acusados de pedofilia. Então, o Igor até falou isso aqui fora do ar, em off, e a gente não tá aqui de maneira nenhuma para te condenar. Mas muita gente na internet já tá falando, é estuprador, é assassino. Não, até porque esses caras da escola base, inclusive a Globo, noticiou isso e depois eles eram inocentes. Só que assim... Fudeu a vida dos caras grandão. Fudeu a vida deles. Então, assim, pra quem fala, olha, o Igor está passando pano, não, a gente tem que perguntar pro cara, aqui pro Gabriel, o que a gente tem que deixar ele falar. A gente tem que ouvir o que ele tem para falar. Porque no imaginário das pessoas, depois esses dois, eles ficaram taxados, mesmo depois de serem declarados inocentes, eles ficaram, as pessoas no trem, no metrô, ficaram, tem que matar esses dois. Olha o estuprador lá. Porque muitas vezes a gente só fica com a imagem da Globo. E, por exemplo, você tem aquele experimento social do mendigo. E aquilo, eu achei desonesto, principalmente o título da notícia. O título da notícia, Gabriel Monteiro, é como se explorasse um cara. E lá no final eles falam que é um experimento social. E na internet, você vê TikTok, YouTube, é o que mais tem. O Gugu era o que mais tinha experimento social. O Fantástico tinha um quadro chamado O que você faria? Então, e assim, só para completar, não estou defendendo, até porque como você ainda vai ser julgado e tal, mas isso eu achei injusto porque lá em cima tem a notícia e lá embaixo está escrito bem pequenininho, um experimento social, coisa que é comum na internet. Baseado nisso, desse material que tá bruto e a pessoa pode fazer o que quiser desses que supostamente você diz que te traíram tal, você afirma que te traíram, você teme algum outro material vazado nesse sentido? Porque já vazaram várias coisas, tem coisa que você está pensando, puta que pariu, e se eles fizerem isso? E se eles fizerem aquilo? Isso te dá medo? E você também pode... Experimento social e vida. Você acha que isso se mistura mesmo? Porque a internet também tem umas coisas bem fajutas, bem duvidosas. Qual é a sua opinião? Então, só para terminar, eu vou já responder a sua indagação. Então, a gente conseguiu ali modificar a vida dessa criança. Essa criança tem uma visão, diante do parecer da psicóloga, super positiva do dia. Ela não foi abalada. Pelo contrário, a gente mudou a realidade dessa criança. Essa criança frequenta a minha casa. A mãe dela é super grata. Pela tecnicidade, já foi feito um laudo mostrando que, no vídeo, ela se sentiu bem, se sentiu realizada, se sentiu feliz. Ela se sentiu... uma outra criança. Existia essa criança antes do Gabriel Monteiro, do trabalho do Gabriel Monteiro. Existe essa criança após o trabalho do Gabriel Monteiro, que é totalmente positivo. E o que o ECA preconiza? O bem-estar da criança e do adolescente. Eu estou conseguindo modificar a vida dessa criança. E falar que eu estava induzindo. Induzindo é o quê? Porque induzir é o seguinte, é você propor algo que não é uma realidade, é uma ficção. Eu vou te induzir a dizer que, sei lá, você gosta do Flamengo, mas você não gosta. Alguma coisa. Terceiros ajudaram essa criança, baseado no seu vídeo. Uma empresa, olha, eu vou financiar isso. Ajuda até hoje. R$78 mil a tal da vaquinha, 78, né? Fora outras pessoas que ajudam, fora que eu ajudo em off. Porque tem muita gente que fala, poxa, Gabriel Monteiro, tudo que você faz é filmado. Não, existem algumas coisas que são filmadas, mas a maioria das coisas que eu faço não são filmadas e você não sabe. E você me julga por não saber, porque não é filmado. Se fosse filmado, você julgaria. E como é em off, você me julga porque eu não filmei. Complexo. É bem complexo. Você
quem fala que eu só faço ação social para me dar bem, não conhece a minha história, que eu comecei a fazer ação social com 7, 8 anos. Minha mãe tem uma ONG que não recebe nada do Estado, uma ONG que beneficia as pessoas em nada, em troca de nada, porque minha mãe tem um pensamento cristão, minha mãe incutiu isso em mim. Então, essa criança hoje teve uma vida modificada e a emissora que me bate, as pessoas que criticam, as pessoas que ficam em casa, sentado no sofá, analisando a performance do Gabriel Monteiro, não foram elas que mudam a realidade dessas crianças. E ela é um exemplo de dezenas que a gente conseguiu trazer para uma vida melhor. A sua indagação sobre o experimento social. A Globo hoje passou o dia todo na televisão, um experimento meu social, dizendo, primeiro, que eles erraram o experimento social. Erraram, né? Erraram. Disseram que era furto. Basicamente falaram que era furto na reportagem. Na verdade, era um experimento social sobre feminicídio. Era o seguinte, era um marido revoltado com uma mulher que queria matá-la. E o modus operandi dele era o seguinte, joga a bolsa no meio da rua dela, quando ela for pegar, eu vou atropelar. E existiam canalhas que aceitavam essa proposta. O experimento social não é um quadro especificamente do Gabriel Monteiro. A Globo fazia no Fantástico. Milhares de canais fazem no mundo todo. É uma proposta de mostrar um mal para a sociedade que a gente tem que romper. E até mesmo de forma pedagógica, ensinar algumas coisas para os cidadãos. Teve um bem famoso meu que alertou o Rio de Janeiro todo, o Brasil todo, do roubo de bebê. O número do roubo de bebê estava ficando bem alto, que eu fiquei sabendo. Com isso, a gente mostrou como que é o modus operandi desses marginais. A gente deixava uma mulher com um carrinho distraída, daí existia uma pessoa fazendo, aí sim, está induzindo a pessoa a cometer uma criminalidade. Isso funciona para o modus operandi do experimento social, tal como o Fantástico fazia. Daí a pessoa aceitava a proposta para roubar o carrinho de bebê com o bebê dentro. Daí eu chegava na hora e interpelava a pessoa. Pô, você acha legal por troca de um bem, por troca de uma vantagem, por algum benefício, você roubar um bebê de uma mãe? Como que você acha que essa mãe se sentiria? Era uma proposta do meu canal ali que eu fazia de experimento social. Eu deixei de fazer experimento social porque eu fui para outra seara. Entendeu? Eu me arrependo de alguns experimentos sociais, acho que não foram tão oportunos, mas não existe forjar vídeo, porque o experimento social, a proposta do quadro é justamente fazer um teste de honestidade nas pessoas. Esse vídeo do cara que joga a bolsa lá, ele foi... Era de feminicídio, era para jogar a bolsa, salvo engano é de feminicídio, né? Para jogar a bolsa para o marido atropelar a mulher. E na hora que ele joga a bolsa, eu entro para interrogá-lo, porque ele aceitou uma proposta tão ruim, tão desgraçada. Então, ali eu não estou forjando o vídeo, porque a tática é muito boa, é sutil, contudo tem uma efetividade muito grande. Você que não conhece meu trabalho está achando que eu estou forjando o vídeo. Não. Existe o Gabriel Monteiro que faz prisões, existe o Gabriel Monteiro que faz fiscalizações, mas existe o Gabriel Monteiro que faz TikTok, que é um vídeo encenado. O TikTok é encenado. Ali, a proposta do TikTok é encenação, é ficção, é teatral. Aí você pega um vídeo teatral, que é o experimento social, a gente não está comprando ali o alvo. Existe o alvo que é verdadeiro. A pessoa que cai no experimento social, ali não é um ator. Aquela mulher era uma atriz? Sim, a mulher é uma atriz. Mas o alvo... Isso não fica claro também, né? Não, mas no vídeo fica, eu falo. Tá. É porque as pessoas não foram no meu vídeo. No vídeo eu falo, gente, isso é um experimento social, a gente está com essa atriz aqui, com essa menina, que vai simular isso, isso e aquilo. E a tática obtida pelo outro ator ele falou algumas frases ali que foi planejamento dele, existiu ali um planejamento dele para captar as pessoas que cometeriam esse ato que não é criminal, porque é um experimento social, mas existe um parâmetro moral. Daí a gente fez diversos quadros sobre o experimento social, mas isso não é forjar vídeo, eu não estou forjando vídeo, eu não estou comprando o alvo, eu estou encenando no experimento social. Mas o experimento social, a proposta é justamente essa. Você lembra do experimento social sobre a homofobia? Do Fantástico, eu fiz um muito parecido que a Globo me bateu. Eram 2 atores fingindo ser um casal e uma pessoa ali propagando a homofobia. Com isso começava a inibir o casal homoafetivo,
por causa de um carinho, de um abraço, de um afeto. Daí vi a reação das pessoas. O que eu pensei? Vou fazer algo parecido, só vou mudar algumas coisas. Eu vou colocar um ponto em um funcionário que aceita essa proposta minha. E existe o Rick, que trabalha comigo há muitos anos, desde o começo. Ele ficou entrevistando as pessoas e ele ficou meio com um ponto. Não é exatamente um ponto, mas ele conseguia me ouvir era o quê? Fone de ouvido e um rádio. E eu ficava falando para ele algumas palavras-chave. O Rick, olha só, essa pessoa aí, eu acho que está começando a transparecer um pensamento homofóbico. Então pergunta se ela aceita matar gay. O que você acha quando mata gay? O Rick, poxa, essa pessoa concorda. O que você acha? O Rick, agora fala o seguinte, se ela tem raiva de gay, pergunta aí. Aí a pessoa falava que tinha raiva de gay. E os argumentos eram chulos. Eu tenho raiva de gay porque gay é do diabo. Eu tenho raiva de gay porque gay transmite doença. Eu tenho raiva de gay porque gay faz coisas detestáveis e a gente tem que tirar essas pessoas do Brasil. Então eu dava para ele as palavras-chave e quando eu via que a pessoa transpassava um pensamento homofóbico, eu entrava e desconstruía com argumentos a pessoa. Sabe o que fizeram? Pegaram a parte justamente que eu dou as palavras-chave para ele, para a gente reconhecer quem é homofóbico e quem não é, e falaram que o homofóbico sou eu, sendo que o Fantástico fazia a mesma coisa. Então aquele ator que incentivava ali um suposto preconceito para ver a reação das pessoas também é homofóbico? Então...